Muitíssimo bem-vindos a mais um episódio Update Mais na sua telinha aí ou nos seus ouvidos agora. Você que vai passar aqui um tempo precioso com a gente hoje, aprendendo, conhecendo, ouvindo muitas histórias impressionantes. Senhoras e senhores, estou aqui eu, Fábio Brosnan, com nada mais, nada menos que Adriano Donzelli. Você está ouvindo aí os barulhos, pessoal? Mais uma reforma aqui nos estúdios Update Mais. Adriano, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela presença. Gente, o Adriano ele é multi-empresário. Vou falar só um pouquinho do que ele já fez e do que ele faz, para vocês terem uma ideia de como vai ser esse papo aqui hoje, beleza? Adriano Donzelli é diretor CEO, né, da GIM Locadora, está até ali com uniforme, prestigiando a empresa maravilhosa aqui de Goiás. Ele é conselheiro do Goiânia Convention and Visitors Bureau, pessoal, é alto nível. Ele é o atual presidente do Sindicato das Locadoras de Veículos. Ele é conselheiro e ex-presidente da Associação Brasileira das Locadoras, se eu estiver falando errado, que você fala, das locadoras de automóveis, ex-diretor da Gestão e Planejamento e Finanças do Estado de Goiás, conselheiro do Conselho Nacional de Turismo e muito mais, idealizador da Federação Brasileira das Locadoras de Veículos. É isso mesmo? É isso mesmo. Primeiro, obrigado, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida que dividir conhecimento é multiplicar sabedoria. Então, tomara mesmo que a gente possa falar alguma coisa que inspire, alguma coisa que motive o empreendedorismo que existe, que pulsa dentro de você, que às vezes você nem conhece. Maravilha. É isso aí. E é isso mesmo, Adriano, porque assim, o nosso programa, assim, o nome Update Mais é renovar, atualizar com um conhecimento a mais, né? Nesse mar de podcast que tem aí, a nossa ideia sempre é essa mesmo, trazer aqui histórias que inspirem e possam renovar as pessoas. E aí, o que acontece? Eu já vou te dar uma primeira pergunta assim, que essa vai ser norteadora para muitas outras que virão. Adriano, quando começou esse espírito empreendedor seu? Quando você trabalhava para as pessoas, né, carteira assinada e tal, você ficava assim, um dia eu vou ser dono dessa empresa. Como é que era isso ou não? Desde criança você vendia alguma coisa? Como é que começou esse espírito empreendedor seu, irmão? Eu acho que é meio hereditário, né? Meu pai foi um comerciante incrível. Meu pai é filho de italiano, nasceu dentro de uma colônia de italiano, aprendeu a falar português, já tinha quase 10 anos de idade, não tinha nem um dia de escola e foi um dos grandes empresários de Goiás. Veio do nada e puxando seus próprios cabelos, criou uma empresa enorme e infelizmente ele não teve como manter essa empresa e acabou na época 1970, 70 e poucos aí, ele acabou abrindo uma concordata e tal, mas isso sempre esteve vivo dentro de nós. Com 14 anos de idade eu comecei a empreender. Para nós goianos é fácil de entender, eu tinha um carrinho de pit dog, né? Pit dog para os cariocas aí que não entende é sanduíche, cachorro-quente, essas coisas assim, porque lá, eu cheguei lá uma vez no Rio de Janeiro, e pessoal, o que é? Porque eu falei, pit dog, o que é pit dog? A gente que tem uma vivência fora do estado acaba por saber que eles não entendem muito essa linguajar goiana, né? Eu sou um homem da roça, então tem muita coisa que eu falo que eu tenho que traduzir depois para eles, né? Então eu comecei com isso, e depois fui para um supermercado, para uma padaria e uma imobiliária. Foi quando eu tive a primeira queda, né? Eu quebrei e aí voltei. Eu fui trabalhar de carteira assinada. E eu fui trabalhar na Sul América Seguros, vendia seguros. Depois eu fui trabalhar numa multinacional que era a White Martins. E de lá eu fui trabalhar numa outra empresa de aluguel de carros, que é a Localiza. E lá eu fiz essa escola, aprendendo muito dentro dessa empresa. E entendi que eu dava conta de fazer, não mais do que ela, mas dava conta de fazer diferente. Eu dava conta de atingir alguns mercados que ela não atingia. Eu não tinha a escala que ela tinha, mas eu tinha a customização que ela não tinha. Eu conseguia atingir clientes que ela não conseguia atingir.
E eu tive de falar não para um monte de clientes. E a forma de eu falar sim para esses clientes era sair da Localiza e montar a minha própria empresa. Encontrei um parceiro, um sócio que acreditava nisso também. Ele já tinha uma locadora e estava em maus lençóis, não sabia muito o que fazer, estava quase dando por entregue, e fui ser sócio dele nesse negócio. E a partir daí, meu mundo no ramo de negócio de aluguel de carros veio, né, já vão fazer aí quase 30 anos que eu estou nesse negócio, e aí vai. E essas outras passagens que tem aí pelo associativismo, pelos sindicatos, pelas associações, vieram daí também. Maravilha. A gente vê duas coisas assim, né, Adriano, na sua vida. Muitos filhos de grandes empresários, isso não é sempre, né? Você está falando aí que seu pai foi um empresário de sucesso e tal. Ou eles torram... Assim, a gente ia perguntar... Eu acho que o Fábio ia te fazer essa pergunta se você ganhou herança, né? Você ganhou, então, uma grande herança? Porque o Fábio pergunta isso para algumas pessoas aqui, né? Mas eu acho que a grande herança que você ganhou foi essa raiz, né? Essa semente, assim, essa expertise de fazer negócio, né? E aí eu quero te perguntar um negócio, assim, a sua característica de fazer negócio, qual é o nome que você daria à sua personalidade como negociante, assim? Você é mais duro, você é uma pessoa... Eu vou contar uns negócios aqui da Adriana daqui a pouco, pessoal. Mas qual que é a sua característica na sua função ali, no seu papel de empresário? Você conseguiria, assim, te descrever como é que é a sua personalidade empreendedora? Você tem alguma palavra, algum nome assim que você te batizaria? Olha, duas respostas numa mesma pergunta. Primeira coisa, se eu recebi alguma herança, meu pai me deixou uma herança que foi muito mais do que dinheiro. Meu pai me deixou uma bondade muito grande, assim, e deixou ser firme e fiel nos seus negócios. Então, essa é uma característica que eu tenho nos meus negócios. E a grande... Se eu pudesse... talvez se eu tivesse me definindo uma única palavra no meu empreendedorismo, é negociador. Eu sou um cara que gosto de negociar. Eu sou um cara que tenho como característica, muitas vezes eu sou duro nas negociações, mas não deixo de ser maleável. Né? Eu sei aonde eu posso ir, eu sei qual é o meu objetivo. Durante muitos anos, eu tive de negociar com grandes empresas e eu não tinha uma escola, vamos dizer assim, para essas grandes empresas. Então, vou te contar um caso pitoresco. Eu estava negociando, na época, uma empresa chamada Mendes Júnior. Era uma consultora, alugava muito carro, e eu fui fechar um contrato. Minha locadora, na época, tinha acho que 15 carros, e ela queria fechar um contrato comigo de 50 carros. Então, era o negócio para mim. Era aquilo ali, ia dar uma virada grande na minha empresa. E eu sentei para negociar com eles, e eles tinham uma técnica muito interessante. Eles vinham sempre em dois para negociar, e um só falava, te apertando em preço, condição, preço, condição. E a hora que ele cansava, o outro começava. Então, a hora que você pensava que agora eu venci, o outro começava. E era de novo aquela coisa. E eu falei, rapaz, né, na terceira rodada de negociação disso, já conhecia a técnica. E eu cheguei para o cara e falei assim, rapaz, eu tô com um problema intestinal aqui, então se eu levantar de vez em quando aqui e estiver saindo correndo para um banheiro, vocês não levam a mal não sei o que tal. Porque a hora que eu ficava agoniado com tanto de perguntas, não sei o quê, eu saía no banheiro, respirava, jogava água na cara. Aí eu voltava renovado e dava conta de responder. Sensacional. Então, se eu puder me resumir, eu sou um bom negociador. Eu sei na hora de falar não, eu sei a hora de falar sim, muitas vezes falei nas horas erradas, mas aprendi com isso também, né? Depois de um certo tempo, isso acaba sendo incorporado, né? Você começa a fazer as negociações já com essa naturalidade, vamos dizer assim. Esse sócio seu do começo lá da locadora, ele é sócio até hoje, não? Não, o Arnaldo faleceu. O Arnaldo foi uma escola muito interessante para mim. O Arnaldo era um cara... Eu tenho muita gratidão pela vida dele. Mas ele era um cara que já era muito rico. Ele é filho
um grande grupo empresarial de Goiás. E quando o pai dele começou a iniciar ele nos negócios lá, eles tinham concessionárias, redes de concessionárias aqui em Goiânia. Quando o pai dele começou a iniciar, e o pai dele, muito sábio, colocava os filhos para varrer a oficina, para fazer os trem e tal. Quando ele começou a fazer isso, ele pegou, com 17 anos, começando a trabalhar com o pai, ele ganhou na loteria. Olha, então ele era o cara que já era rico, tinha uma herança boa e ganhou na loteria. Então, assim, e aí ele falou: pai, beleza, tudo bem, mas isso aqui não é para mim, e foi montar, e ele montou uma série de outros negócios. E eu e o Arnaldo fomos sócio, primeiro na locadora, depois nós tivemos uma empresa de fretamento de ônibus, depois tivemos uma empresa de linha regular de ônibus lá em São Luís do Maranhão, fretamento em Minasul, tivemos algumas aventuras de ônibus também em Rio de Janeiro, tivemos aluguel de carro em São Paulo, Curitiba, Mato Grosso, e entre outras coisas, né? Fomos sócios em alguns restaurantes, depois fomos sócios também num posto de gasolina. E uma Mas festa. foi dessas empresas aí de ônibus, foi que você pegou o avião lá com pagamento? Numa dessas aí? Numa vinda de ônibus nós pegamos um Queen Air, que é o charuto do King Air, né? Mas sem os motores do King Air. Então é o Queen Air. E tinha um monte de ônibus parado, a gente precisava vender, e o Arnaldo tinha uma característica muito interessante. Quando você ia vender alguma coisa para ele, é uma historinha rápida que eu vou contar para vocês aqui. O cara chegou para vender um carro para o Arnaldo, queria comprar um carro novo, estava vendendo o carro para ele lá. Ele chegou e o Arnaldo começou a colocar defeito no carro dele. Seu carro é isso, aquilo outro, tal, ruim demais, batido, pá. E o cara baixando a expectativa de preço dele. Nesse mesmo tempo, ele recebeu um telefonema. E a hora que ele atendeu o cara virou e falou para ele. Ele falou: não, pai, tá entrando um carro aqui que é sua cara. O carro é isso, é aquilo, é bom, é isso, tarará, barará. A hora que ele desligou o telefone, ele olhou para o sujeito e falou: não, agora eu quero mais meu carro. Então o Arnaldo tinha muito essa história, assim, ele era um vendedor nato, assim, na área da automobilística, fantástico. Mas ele aceitava tudo, né? Numa época em que ele trouxe a primeira marca de importados para Goiás aqui, não tinha nenhuma tradição nem nada, você chegava lá, o jeito que você quisesse pagar o Arnaldo, em soja, em gado, em arroba, em saca, para pagar na safra de 5 anos para frente e tal, ele vendia. Depois era outra história de como é que ele recebia e tal, ele vendia. Então ele tinha essa característica. E uma vez nós estávamos com uns ônibus parados lá no Rio de Janeiro, uma empresa que a gente abriu lá não deu muito certo, os ônibus estavam lá, e uma pessoa chegou e ofereceu um avião para ele, um avião que tinha 3 anos que não voava. E ele topou e depois deu certo. A história é bem trágica desse avião. Gastaram uma grana para fazer esse avião voar de novo, né? Na verdade a gente vendeu ele do jeito que ele estava, com todas as coisas, mas a pessoa que comprou ele, no terceiro voo o avião caiu. Então, foi um problema. E ele não tinha pago a gente, que ele tinha parcelado em mais de 3 vezes. Foi Mas a história é boa, divertida. No final deu certo. Nessa característica aí, eu estava assistindo o vídeo essa semana, Adriano. Até uma cena de um vídeo com o Richard Gere. E ele chegava no carro e falava assim: Não, o preço é esse. Você tá difícil por negociar, eu vou embora. Ele virou as costas e saiu andando. O cara: tá bom. Pago 500. Aí ele parou assim e falou: não, 525 não se fala mais nisso. Aí o cara: tá bom, tá fechado o negócio. Aí ele voltou lá devagarzinho, inclinou assim pra ele e falou assim: tá fechado em 525, mas seja franco, quanto que você pagaria? Até quanto você pagaria? Eu pagaria até 600. E você aceitaria até quanto? Até 470. Então ficou no meio do caminho, tá bom. Então eles foram honestos um com o outro ali depois no final. Tá, já que tá fechado o negócio. Então, assim, nesses tantos negócios que você já fez na vida, né, Adriano? Cara, você consegue mensurar, assim, quantos negócios ou qual deles você teve mais alegria? Assim? Porque eu sei que você tá de todos esses negócios, todos esses que você teve, parece que o negócio de locadoras é o que você mais teve
afinco, assim, teve destaque, né? Eu tenho uns episódios anteriores com o Adriano, pessoal, porque eu trabalhei numa concessionária Chevrolet. Não era eu que atendi, o Adriano era um parceiro. Mas numa certa feita eu fui lá, porque esse parceiro passou mal, não podia ir, né? O Rafael Marque. Eu cheguei lá, Adriano, vai fazer esse pedido aqui. O Rafael, não, já falei pro Rafael que não sou eu que dirijo esse carro. Quem dirige esse carro é o meu cliente. Eu quero saber se tem preço. Se tem preço, pode ir atender outra pessoa lá que tá tudo bem. Então, assim, característica forte de negociador, tá certo. Então, assim, mas de todos esses negócios, qual que te deu mais alegria? Você falou assim, cara, assim, eu sei que como negociador você tem prazer, né, em estar em todos. Mas qual desses negócios que você falou assim, rapaz, isso aqui, que joia de mexer isso aqui? Porque tem coisa que é ofício, tem coisa que a gente meio que tem prazer, né, assim... Porque o empreendedor às vezes gasta dinheiro em coisa só para ter o prazer, né? Você já teve isso também ou não? Olha, assim, a locadora realmente... Ela foi durante muito tempo uma paixão muito grande, eu gostava disso, até porque o turismo é um negócio bom de se trabalhar. É um negócio que ninguém faz turismo triste. Legal. Né? Eu lembro uma vez quando a Laís estava pensando, Laís, minha esposa, estava pensando em montar um negócio, eu falei para ela, monta uma agência de turismo ou então uma sorveteria, né? Porque já pensou? Você só vai feliz, né? Ninguém vai tomar sorvete triste, ninguém vai viajar triste. Então, eu falei, monta algumas coisas que você vai trabalhar com gente alegre, com gente feliz. Então, a locadora, quando eu comecei com esse negócio de aluguel de carros, era muito incipiente, ninguém conhecia muito. Eu me lembro de eu entrar em empresa, assim, visitar porta por porta, né, vendendo aluguel de carro. E a maioria das pessoas que eu visitava não sabia o que era aluguel de carros. Hoje você tem gente que não sabe o que é aluguel de carros. Então estou falando assim, coisa de 30 anos atrás, eu ia de porta em porta, parava no prédio, ia de porta em porta falando sobre aluguel de carros, tal, o que era, tal, e tinha muita gente que perguntava, mas tem que devolver? Rapaz, normalmente tem que devolver. Então, e o aluguel de carros, ele me dá algumas satisfações. A primeira é que você fazer o empresário entender que pagar pelo uso é melhor do que pagar pela propriedade, evoluir esse conceito nele é muito legal. Isso faz com que ele possa dedicar mais à empresa dele, dedicar no sentido de dinheiro, atenção, gastar a sua energia naquilo ali, faz uma diferença boa. Isso eu acabo ajudando, né, as empresas a melhorar. Eu assim, quando eu acordo de manhã para ir trabalhar, tal, né, e eu já tive, meus meninos perguntam também o que eu fazia. E a forma de eu responder ele de uma forma mais lúdica, mais tal, falar assim, olha, o papai ajuda as empresas e os empresários a se perpetuarem, a eles poderem fazer as suas empresas serem mais competitivas. É isso que seu pai faz. Então, eu contava essas histórias para eles assim, até para virar meio que um herói deles, né? Mas é isso realmente que eu penso, né? O setor de aluguel de carros tem essa característica de ajudar as empresas a poderem se desvencilhar de atividades meios que muitas vezes toma tempo e rouba crédito e dinheiro deles, para poder concentrar no seu negócio. Então, isso me dá satisfação. Tanto que a maioria das associações e daquilo que eu fiz parte foram ligadas a isso, né? Então, quando eu fui ser diretor da associação de locadoras, antes de presidir, na associação eu fui diretor estadual, diretor regional, diretor nacional, presidente do conselho e depois virei presidente da diretoria. E fui o último presidente da diretoria, depois eu criei só um conselho lá e hoje é um conselho que administra isso lá. Porque eu não tinha aqui em quem me espelhar. As empresas que eram grandes eram fora daqui. Eu não tinha nenhuma empresa goiana que era forte, e eu precisava de referência, eu precisava entender como é que funcionava. Eu tinha eu sabia que a minha história não era uma história só individual, ela tinha de contar uma história maior do que a minha história. Então, eu tinha de aprender, eu tinha de saber. E como não tinha, né,
Antes da minha gestão na associação, não existia nenhum curso que falava sobre aluguel de carro no Brasil. Olha. Não existia nenhuma linha escrita sobre aluguel de carro no Brasil. Então, você não tinha onde buscar. Então, eu falei, bom, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me espelhar naqueles que já estão no setor. Eu fui para a associação para conviver com eles. E de modo bem boiano, bem tímidozinho, bem roceiro, chegava, participava das reuniões e colocava algumas metas para mim lá. Assim. Eu tenho que conhecer pelo menos um cara aqui que tem uma locadora boa e conversar pelo menos 10 minutos com ele. Em cada reunião, eu sentava do lado de um e conversava. Ele me contava a história dele, falava, bom, então, onde que eu estou indo? Ali eu fazia minhas correções de curso, o que eu estava fazendo de certo, o que eu estava fazendo de errado, tal, quais eram os mercados que eles estavam indo, aonde eu podia ir, quais foram os erros que eles já tiveram, tal. E ali eu estava conversando com o Brasil inteiro e conversando também com os grandes, né? Com grandes, pequenos, tal, e eu fui aprendendo com isso. E tanto que toda vez que eu precisava de ajuda, eu tinha a quem recorrer. Hoje, em qualquer aeroporto do Brasil que eu descer, eu tenho um amigo que me pega no aeroporto, que vai me buscar. Então, eu teve um ano viajando pela associação que eu fiz 153 embarques. Uau. Num ano, 153 embarques. Uau. Isso é mais de que 1 a cada 3 dias. Uau. Mas foi a forma que eu achei para conhecer o Brasil, de conhecer as histórias de aluguel de carro, de conhecer as locadoras, e entender o meu negócio além daquilo que eu vivia, né? Que aqui eu ia ficar olhando para o meu umbigo, né? Eu não tinha para fazer. Eu não tinha como me comparar às grandes redes, não era o meu mercado, apesar de ter trabalhado dentro dela e tal, não era aquilo que eu sabia fazer. E também não tinha ninguém assim para me equiparar aqui. Até porque não tinha dinheiro, era pequeno, era uma coisa complicada. Então, eu acho que desses negócios, o aluguel de carros, que foi realmente o grande mote da minha vida. Você teve uma sacada muito grande, pode ser inspirador demais para quem está ouvindo a gente ou assistindo, que é o networking, né? Assim, primeiro você teve uma bagagem sensacional na Localiza. E depois esses networks, esses contatos, né? Chegar próximo desses empresários, desses lojistas, assim, entender o modelo dele e aplicar o que era positivo no seu negócio. Você pegou uma gotinha de cada um e fez um rio, né? Eu acho que assim, a expertise que você teve, qualquer empresário pode fazer e deve fazer, né? Aqui em Goiás é muito ainda provincial, a gente tem assim, quem indica, a relação, né, o network, isso é muito especial aqui, mas eu acho assim que dessa escola que você teve de ir conectando, né, cada um e chegar no topo que você chegou, te fez o empresário que você é hoje, completa a bagagem que você tem. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, as grandes locadoras fazem parte das associações e das federações de locadores do Brasil, por exemplo, essas Movida, essa Localiza, Unidas, essas empresas elas são todas privadas mesmo. E essa é a pergunta, ou seja, você sentava com esses caras, com os donos, eram grupos, e aí você se tornou presidente deles, é isso, porque você estava funcionário uma época lá atrás, se tornou lojista, depois presidente dos caras, é isso mesmo? Presidente dos caras não. Presidia, mas isso é especial demais, cara. Você imagina, por exemplo, aqui em Goiás, quando eu presidi o Convention Bureau, né, o Goiânia Convention Visitors Bureau, a formação do Convention Bureau são os presidentes das entidades. Quem tem assento no conselho, quem tem assento dentro do Convention Bureau, é o presidente da Associação dos Hotéis, é o presidente da Associação das agências de viagem, é o presidente das organizadoras de evento. Então, esses caras são os presidentes. Então, você se torna o aglutinador das presidências, né? E se torna uma voz, uma interlocução entre o poder público e privado. Então, aqui eu já tinha uma experiência legal disso, eu já gostava disso, eu sempre gostei do associativismo. E quando eu fui para a ABLA, para a Associação Brasileira das Locadoras, que é uma entidade nacional, 1.000 locadoras associadas, e lá estava a Localiza, lá estava a Unidas, lá estava a Movida. Aliás, a Movida na época ainda era a Júlio Simões, né?
Estavam todas as empresas, as grandes empresas, né? E algumas que ficaram pelo caminho, como Hertz, Avis, tal, mas estavam todas lá. E a gente tem um conselho, tal, né? Hoje tem um conselho, mas tinha os diretores, a gente meio que dividia isso, porque a associação não era a associação das grandes locadoras, nem a associação das pequenas locadoras. Ela era a associação das locadoras, e a visão do todo é que fortalecia a gente. Né? Então, esse processo, coincidentemente, o ex-presidente aliás, o maior acionista da Localiza, a Localiza nasceu de duas famílias, né? Que eram os Rezendes e os Matar, né? O Salim, que é o cartão de visita da Localiza, tal, né? Que todo mundo associa o nome e tal, mas ele é uma família que é a família Matar, que depois foi sucedido pelo Eugênio como CEO tal, e hoje eles estão no conselho. Mas existia uma segunda família que era os Rezendes, o Antônio Cláudio, que tinha o mesmo patamar de ações, tal, criador, fundador da Localiza, junto com o Salim, é ex-presidente da ABA. Olha que legal. Então, foi ele. E depois eu acho que eu sucedi, se eu não me engano, foi isso mesmo, eu sucedi o Antônio Cláudio na presidência. Então a gente tinha uma interlocução muito boa. E muitas das ações e atitudes e decisões que tomava na associação impactava diretamente essas empresas. Então a gente tinha que se falar. Ainda mais quando começaram a listar as locadoras na Bolsa, se a gente tomasse uma atitude intempestiva dentro da associação, e podia interferir lá diretamente nas ações. Não sei o quê. Então a gente conversava muito. Até hoje eu tenho o celular do Salim, está aqui, a gente conversa. Então alguns a gente vai perdendo contato no meio do caminho, mas o dono da Unidas lá, que é o Luiz Fernando Porto, ele foi meu diretor. Na época eu nomeei ele como diretor da associação. Então pessoas que ainda têm relacionamento, que eu cultivo esse relacionamento, eu mantenho, né, uma não próxima, né, mas também não tão distante. A gente pergunta sabe. meio doida, Adriano. Eles chegaram a ter algum preconceito assim por você ser empresário de Goiás, cara? Porque às vezes assim, os grandes caras falam assim, mas você é de Goiás, tipo assim, não é do eixo, não é de uma BH da vida. Eu fui o primeiro presidente não paulista da entidade. Uau! Na verdade, aliás, desculpa, o Antônio Cláudio, ele é mineiro. Ele é mineiro. A diferença que a gente tinha era um Learjet, né? Que na época ele já tinha um Learjet que ia para São Paulo quase que... E você teve depois, né? Que caiu. Do Queen. Então a gente tinha essa diferençazinha, ele presidente da maior companhia de aluguel de carro do Brasil. Aí chega um roceirinho lá, um goianinho e tal. Mas eu tinha uma característica que era de conciliação. Eu sempre fui conciliador entre eles. Então eu era um cara que sabia conversar com os novos, com os velhos, com os grandes, com os pequenos. E essa característica foi sendo fundamentada, ela foi sedimentada dentro da associação e eu virei uma forma de resolver alguns conflitos. Quando tinha alguns conflitos que eram mais sérios, chama o Adriano lá, que ele vai conversar com a turma lá e tal. E a gente acabou criando essa fama, vamos dizer assim. O Adriano é um conciliador, ele dá conta de achar o consenso aqui. E isso foi me fortalecendo entre eles, né? Na verdade, eu fui criando laços de amizade mais profundos. Que legal. Eu não tratava só de negócios ali, eu fazia amigos. E isso me ajudou. Então, muitas vezes, né, muitas amizades nasceram dos negócios, mas viraram amizades. E dessas amizades nasceram novos negócios. E tem a gente vê assim essa onda esses últimos anos assim, questão do Uber e dos aluguéis para Uber, e a gente vê até pessoas que não são empresa, que às vezes tem 1, 2 carrinhos e tá alugando assim, esse boom do Uber assim ajudou o mercado. E outra pergunta assim seria, hoje a gente vê muito questão de aluguel de até concessionária, por exemplo, a Fiat, assim, uma mensalidade por 2, 3 anos. Isso aqueceu o mercado ou bagunçou o mercado? Não. O Uber,
e o carro por assinatura já nós tínhamos dois grandes produtos, né? Que é o Rent a Car, né? Que é o aluguel diário, aquele que o cara encosta a barriga no balcão ali e vai embora com o carro, fica 2, 3 dias com o carro e devolve e tal. Esse é um produto que sempre existiu. O segundo produto é a terceirização de frota, que a empresa, você vai lá e aluga a frota inteira da empresa e tira dele, né? A frase que mais fez alugar carro até hoje foi quando eu chegava para o dono da empresa e falava assim, quanto é que custa 1 minuto a sua dor de cabeça? Porque frota é dor de cabeça. Cara. Então a gente mostrava isso para ele, falava, essa não é a sua expertise, pô, você é fabricante de formulário, o que você está fazendo com frota? Você precisa da frota, mas você não tem que ter frota. Então a gente foi mostrando isso então esse é o segundo produto nosso. O Uber foi um terceiro produto. Porque, num momento, muita gente viu como concorrente do aluguel de carro. Em alguns aspectos do aluguel de carro, ele realmente é um concorrente, não. Ele é um Terminator. Dificilmente hoje você vê nas locadoras aluguel de carro com motorista. Isso aí já é uma coisa que o Uber tomou, tem os Uber. Então, essa parte e tal. Mas, por outro lado, ele criou um novo nicho de mercado, que são as empresas que alugam especificamente para os Ubers. Então, ela criou, e esse é um produto que já representou no nosso mercado algo em torno de 15%. Ele oscila ali. E o carro por assinatura é uma nova modalidade. Só que eu vejo... assim como eu falei há muito tempo atrás que o Uber vinha para nos ajudar, eu acho que o carro de assinatura também vem para nos ajudar. Porque muita gente que nunca pensou em alugar um carro, passa a ter um carro por assinatura e vai para o mercado de aluguel de carros. Considera as outras possibilidades. Considera as outras possibilidades. Então, como ele é muito travado, o carro por assinatura, você tem uma quilometragem muito travada, você tem uma série de características que o aluguel de carro consegue sobrepor, mas que faz com que muita gente que nunca pensou nessa história comece a pensar e comece a descobrir o aluguel de carro. Né? De novo, pagar pelo uso é mais inteligente que pagar pela propriedade. Não pode levar isso para o casamento, o resto tudo funciona. E o Adriano tem umas histórias assim bem... As histórias bem engraçadas e outras que ensinam, assim. Teve uma história, que você contasse a história lá do som que você comprou. É uma história, assim, que no final é um ensinamento, né? Eu desde menino, eu sempre gostei de fazer negócio, né? O negociador já estava presente ali. E eu comprei uma bicicleta. Eu tinha, acho que 12 anos, 13 anos, por aí. E eu comprei uma bicicleta. E eu virei motivo de chacota dos meus amigos, porque essa bicicleta era uma bicicleta cargueira. Era uma bicicleta, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma bicicleta que tinha um lugar de você colocar uma carga ali na frente. Geralmente elas tinham, inclusive, a mesma tração, né? Você tracionava para frente, para trás, ela não tinha o cu para poder deslizar. A cargueira, ela sendo a bicicleta demais. Quem não a galera de hoje não sabe o que é cargueira, mas os raízes já pedalaram a cargueira. Mas na época, né, eu fui motivo de muita chacota, todo mundo, né? O bullying de antigamente e tal, né? Vamos dizer assim. E eu acabei trocando essa bicicleta numa radiola, que era um sonzinho que inclusive tocava um disco de vinil nela. Tal. E tal. Essa radiola não funcionava, mas eu achei que era um bom negócio e troquei, pensando em arrumar ela e tal. E eu nunca dei conta de arrumar essa coisa. Mas ela me ajudou demais, porque eu coloquei ela do lado da minha mesa. Durante muitos anos, eu esqueci ela um tempo. Depois, quando eu comecei a fazer os meus negócios, eu colocava ela do lado da minha mesa assim. E quando aparecia um negócio bom demais para mim, que eu achava que era imperdível, eu olhava para ela e pensava, isso aqui é para me lembrar de não fazer negócio errado. Legal, hein? E ali eu fiquei. Duas coisas que eu fiquei durante muito tempo que eu tinha na minha mesa. Uma era essa radiolinha que ficava ali, que eu olhava para ela e falava assim, pensa melhor nesse negócio, ele está muito bom para ser verdade, organiza sua mente aí, não vai nessa... Né? E o outro era um martelo que eu deixei lá, um martelo de leiloeiro. Eu ganhei um martelo de leiloeiro uma vez num leilão que eu fui numa fazenda, lá num leilão de gado, e eu
ganhei o martelo do leiloeiro. E eu aprendi que é o seguinte, eu guardava esse martelo lá porque eu gosto muito de negociar e às vezes eu prolongo demais o negócio. E eu pegava e olhava o martelo e falava assim, o negócio, você tem que bater o martelo, o negócio só é bom quando você fecha. Então eu fiquei com essas duas coisas que eu olhava, ó. Tenha calma nesse negócio, tem que fechar o negócio. Entendeu? Então, e você desfez desses dois? Na verdade, essa radiolinha, eu não sei o que foi feito dela não, mas eu acho que numa dessas mudanças, durante um tempo da minha vida, eu mudei muito. E numa dessas mudanças aí, ela deve ter se perdido e tal. O martelo, na verdade, eu dei ele de presente para um amigo. Olha. Eu tenho um amigo que eu acho ele fantástico. Eu gostava dele demais. E uma das formas de demonstrar o carinho que eu tinha por ele foi dar uma coisa que era importante. Que valia muito para você, cara. Então, e ele também tinha essa história de não fechar negócio, ficava, e depois ele arrependia, devia ter fechado aquele negócio e tal. E eu peguei e falei, vou te dar um negócio que me ajudou. E dei para ele de presente. E outra história bacana, assim, o livro que você está escrevendo. Nessa época em que eu estava na associação, eu viajava o Brasil inteiro escutando as histórias, né? Eu gosto muito de conversar, de aprender com as pessoas. Então eu sentava para o pessoal me contar a história do aluguel de carro, tal, e eu sempre, como quando eu comecei o negócio não existia nenhum livro sobre aluguel de carro, eu decidi que eu tinha que escrever um livro sobre a história de aluguel de carro do Brasil, contando desde a primeira locadora, como é que ela foi, e contando essas histórias. Eu dividi esse livro primeiro na história de aluguel de carro do Brasil e o segundo momento, histórias de aluguel de carro, que eram histórias pitorescas que alguém já passou. Aí tem as histórias as mais interessantes possíveis. Conta pra gente, né? Tem a história do cara que devolveu o carro que tinha uma mala com $1,5 milhão, $1,2 dentro. Uau. O cara esqueceu uma mala com $1,2 dentro. E a história é muito engraçada, porque isso eu tô falando assim, há 20 anos atrás, então, e o cara com aquilo ali, como é que o cara esquece um negócio desse dentro do carro? Liga pro cara, o cara não atende o telefone, liga de novo, tô viajando, guarda aí pra mim. O cara fica pensando, deixa eu vou guardar um negócio desse, o povo vai descobrir aqui, vai me assaltar, como é que deposita, a banca aceita depósito em dólar, como é que eu vou sacar depois, daqui tal. E aí a história vai se desenrolando, o cara vai para casa com aquele pensamento, depois que ele arrumou um esconderijo dentro do próprio escritório lá, pedindo para Deus para ninguém roubar o dinheiro, ele vai estar lá sozinho em casa, lá, liga a televisão, aparece o cliente dele sendo preso como traficante de droga. Que isso, cara. E aí ele já fala, bom, agora a polícia vai pegar o celular dele lá, vai ter chamado conversou comigo. Vai pensar que eu sou cúmplice e tal. E o cara fica naquela. Quando ele achou o dinheiro, ele falou, achar a mensagem, guarda pra mim, pode achar, vou guardar. Até o nome dessa história é do céu e inferno, porque o cara, na hora que achou o dinheiro, falou, o cara que deixou esse dinheiro aqui, não tá preocupado, não sei o quê, vou pegar esse dinheiro e pagar minhas contas. Aí, depois, no final, o cara vira pro inferno, que vira cúmplice de um traficante de droga, e aí vai, a história vai se desenrolando, no final das contas é interessante que a polícia entende que o cara não tem nada a ver. Tem a história em Minas, né? Essa foi no Rio de Janeiro. Tem uma história lá do Pará que o cara devolve o carro, tem um cadáver dentro do carro, a menina liga pra ele desespera, tem um cadáver aqui, tem um morto no seu porta-malas. Ele, esqueci, joga fora pra mim. Tem a história em Minas, o Leozinho, o Léo lá chega, tá uma confusão dentro da locadora dele lá e tal, o cara tinha devolvido o carro com um travesti dentro. Confusão armada. Tem a história lá de São Paulo que o cara alugou um carro e deu de presente para uma namorada. Então, depois ele vai lá, pega... Essa é do Guarujá? A Miss Guarujá, comemorando o título de Miss Guarujá, numa churrascaria lá, não sei o quê, chega um cara, se apresenta tal, e começa a namorar ela. Com 3 dias ele dá um carro de presente para ela. 0 quilômetro, carro bonito, lançamento e tal. A menina se encanta com um rapaz tão bondoso desse, né?
3 dias depois, ele vai na locadora e fala assim, gente, eu perdi a chave do carro, precisava da segunda via da chave, vai lá, pega o carro sem ela perceber e devolve o carro. 6 meses depois, ela encontra o carro dela... Que tinha sido roubado. Que tinha sido roubado no shopping. E aí que ela descobre que tudo era uma armação, que ele nunca tinha comprado carro para ela, nunca tinha... toda uma história. E tem outras histórias que são bem interessantes, pitorescas, né? Histórias pessoais também dos carros que eu quando estava se construindo o poliduto da Bolívia para o Brasil, o gasoduto, na verdade, eu aluguei 5 caminhonetes para lá com o motorista e tal, e aí eu mandei um funcionário meu, Reginaldo, tal, ainda falei, vai de uniforme, não sei o quê, só que eles foram com uniforme de time. Aí você imagina... Vai com uniforme, ele entendeu o uniforme. Você imagina 5 caminhonetes, 0 quilômetro, passando a fronteira da Bolívia, todo mundo preso. Camiseta do Corinthians. Não teve explicação, até aí na época de telefonia difícil, né? A Polícia Federal prendeu todo mundo lá, carro alugado, 5 carros em comboio, passando a fronteira, com um monte de gente uniformizada. De time, de futebol. Nunca ia imaginar que era um negócio sério. Então, aí te ligaram, você teve que socorrer esse pessoal lá. E até explicar, eles passaram os 3 dias presos. E nisso eu quero ler esse livro, eu agilizar isso. E nisso tudo, você já perdeu muito carro, né? Já. Nessas locações, assim, né? Já perdi, já recuperei. Hoje você tem tecnologias de rastreamento, não sei o que te ajudam muito, porque mesmo aqueles equipamentos que anulam o rastreador, eu tinha muito problema de cara que alugava carro para fazer tráfico de droga. Alugava carro, ia para tal. Hoje, isso quase não acontece mais, porque mesmo o cara que tem o carro que faz isso, antes dele tirar o rastreador, ele vai em uma série de locais. Eu tive um caso aqui em Goiânia. O cara me alugou um carro, mas antes dele ser apreendido lá, tal, dele tirar o rastreador, ele foi na casa da namorada, da mãe, do irmão, e a polícia rastreou todos esses lugares que ele foi e conversou com todo mundo. Pronto. E aí conseguiu achar quem era, né? Por mais não achou que a documentação estava falsa, não sei o quê, conseguiu localizar quem é. Você conhece, não conhece? Mas quem que é esse aqui? Esse é meu filho. Não, então peraí, como é que chama seu filho? Aí tá. Então, hoje você tem muito disso. Eu tenho carro que muitas vezes eu tenho até câmera dentro dos carros. E tem sistema para desligar também, né? Não pagou. Hoje a gente aluga carro pré-pago, né? Não pagou, ele para de funcionar. Então Aí a pessoa lembra de pagar depois, né? Lembra de pagar a fatura. Cara, que parou, é verdade. Você não pagou? Não, então ele parou. Então... Tem a questão também do combustível, né, Adriano? O pessoal antigamente era tanque cheio, né? Hoje vocês entregam praticamente vazio, a pessoa também entrega vazio. É isso mesmo? É isso mesmo. O que era o problema? Infelizmente, você tem gente boa que aluga carro, que é a sua grande maioria, mas você tem uns desavisados aí que acaba colocando água no lugar de combustível. Água no carro. Para economizar R$100 e depois ele acaba pagando aí 3, 4 mil, que é a retífica de motor. E a gente pega a última locação e vê quem é que foi. Consegue ver e tal. E tem isso lá na cláusula e consegue... laudar o combustível que está dentro do carro e aí ele acaba tendo um prejuízo muito maior em função disso. Nisso aí vocês têm que acionar a justiça muitas vezes? Aí o cara fala, vou pagar não. Aí tem que ficar indo na justiça, advogado muito tempo para receber. Como é que é? Faz parte de todos os negócios, né? O nosso não é diferente. Muitas vezes, quando você encontra pessoas de má fé, a justiça é o caminho que a gente tem que seguir. Não existe outra maneira de você conseguir reaver aquilo que é a sua remuneração, não ser acionando e tal. Já aconteceu de cliente seu morrer com automóvel, assim? Sim, alguns acidentes que foram fatais. Já aconteceu de tudo. De tudo. Com 30 anos já deve ter visto de tudo, né? Já aconteceu coisas interessantes, coisas não interessantes, né? Dos esquecimentos das coisas dentro dos carros, que depois fica louco para achar.
cara que esquece a aliança dentro do carro. Nossa, às vezes tá fazendo um ato ali ilícito, tirou isso a eu sei que aliança. tá falando. Eu E já aconteceu do carro? Não, fica aqui isso aí, vou pegar mais não. Se eu ligar pro carro, não quero isso mais não, pra ficar aqui pra Não, vocês. teve uma campanha política que nós alugamos carros e tinha dois adversários, né? E o meu negócio é apartidário, né? Independente da minha convicção política e tal, ou como negócio e tal, né? Então, eu aluguei para os dois, tanto para um quanto para outro. E depois, ao final de campanha, né? Hoje as campanhas estão melhores, mas antigamente as campanhas eram mais complicadas. Eu me lembro de eu ir buscar uns carros que eu aluguei para o pessoal do Tocantins e o cara falava, não, mas não vou entregar esse carro, não. Eu falei, como assim? Ele falou, não, o deputado aqui falou que se eu conseguisse tantos votos para ele, o carro era meu, não vou devolver não. Desse jeito. Então eu tive de buscar o carro lá com força policial, não sei o quê. Já tive muitas histórias divertidas assim. Diante de tantos anos assim, empreendendo, Adriano, quero te fazer uma pergunta seguinte, cara, é muito interessante isso para o pessoal que nos escuta. Você, assim, 30 e tantos anos de carreira só no mesmo negócio. Você ainda tem planos assim, cara, ainda desejo empreender em tal área, ou desejo expandir meu negócio, sei que você está escrevendo esse livro e tudo mais, a gente pode até pensar num documentário aí, por que não, hein? Mas é o seguinte, se você tem alguns planos ainda para os próximos anos, assim, que você tenha planejado, ou você planejou esposa, a sua esposa trabalha contigo? Não? Ela faz parte, tem outra carreira. Outra carreira. Mas só, assim, você planejou algo assim, tem algo nos seus planos para os próximos anos, assim, na parte empresarial? Olha, na parte empresarial, eu acho que vai chegando um tempo em que você tem que passar o seu conhecimento, né? Eu sempre gostei muito disso. Então, possível e provavelmente, eu continuo com os meus negócios. Hoje eu tenho, na questão da pecuária também, eu toco a fazenda como negócio, ela me dá uma rentabilidade e tal. Eu aplico muito do meu conhecimento empresarial também na condução do negócio fazenda, vamos dizer assim. Eu nunca tive um só negócio, eu sempre trabalhei com mais de uma coisa ao mesmo tempo. O que é bom, mas também me tira um pouco do foco. Mas, particularmente falando, isso para mim é um aprendizado interessante. Hoje, o que eu penso? Meu negócio ele tem um prazo de validade. Provavelmente eu vou ser vendido. Alguém vai me comprar. Vai comprar a minha empresa. Eu não vejo nos meus... O Adriano, meu filho mais velho, uma vez eu conversando com ele, e eu levando ele para dentro do negócio, para ele entender, não sei o quê, e ele não demonstrava muito interesse no meu negócio, na locadora especificamente. E eu, assim, como um pai bem calmo, virei para ele e falei, pô, cara, eu tô te entendendo, isso aqui, olha, eu sonhei com isso aqui, isso aqui é a realização de um sonho. Tem 20 anos da minha vida investido nisso aqui é um sonho que eu sempre tive. Isso. E ele olhou para mim com toda a sinceridade, que quem conhece o Adriano sabe. Ele olhou para mim e falou assim, pois é, pai, o sonho é seu, viu? Ali eu entendi que aquilo não era aquilo que ele queria para a vida dele. E eu acho que seria péssimo da minha parte eu impor a ele um negócio que ele não quis, né? O Luciano, meu mais novo, também não tem essa característica, e a TT, a minha mais velha, também não tem essa característica. Então, na locadora eu não tenho sucessor. Eu tenho herdeiros, mas não tenho sucessor. Então, provavelmente esse é um negócio que eu não vou perpetuar nele. E eu vou passar ele para alguém. Agora, eu acho que seria muito egoísmo meu pegar todo o conhecimento, toda a experiência que eu tive nesse negócio durante tanto tempo e morrer com ele. Então, eu tenho que dar um jeito de passar isso para alguém. Tem que dar um jeito de passar esse conhecimento, essa coisa para alguém. Então, eu penso em, talvez, em mentoria, né, quem está começando tal, porque esse é um negócio específico, mas serve para muitas outras coisas, né? Então, assim,
vai ter um tempo na vida da gente que você já equilibrou a sua vida financeira. Você não tem mais uma dependência tão grande daquilo, do fruto do seu trabalho. Então, você pode dedicar parte desse tempo seu para fazer mentoria para quem está começando, né? Estou falando uma coisa não remunerada, uma coisa... Sim, mas é conceitual, é mais uma missão de vida, algo que tenha uma significância, assim, é algo significante, né? Eu tive muita dificuldade quando eu comecei, que eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha com quem passar a experiência para mim. Eu não tinha... É o que eu te falei, a gente se levantou puxando os próprios cabelos. Por isso que eu acho que tem pouco. Então, eu acho que isso é importante, né? No seu relacionamento, no seu network ali que você fez, tal, de você poder passar isso para alguém. Você poder vivenciar... sei lá, criar uma aceleradora, criar essas empresas anjos aí e ajudar essas pessoal que está começando. Eu acho que o mundo empresarial, ele é muito, muito divertido, mas você tem que encarar ele como desse jeito. A seriedade dele não pode tirar de você o bem-estar, que isso te rouba muitos anos da sua vida. Então, você tem que encarar isso como uma coisa leve. E a jeito de você encarar isso como uma coisa leve é você entender que aquele é um negócio que pode dar certo, tal. E se der errado, também está tudo certo. Você tem só que entender como internalizar isso. Eu já tive muitos negócios que deram muito certo, tive muito negócio que deu muito errado, tive muito negócio... Eu uma vez, meus negócios começaram a dar tão errado, mas tão errado, tudo dava errado. Meu posto de gasolina, tudo meu estava dando errado. A minha primeira lavoura de soja foi um horror, foi quando chegou a ferrugem asiática aqui. Meus empreendimentos, eu vendia soja na bolsa, tudo dava errado. E eu ficava perguntando para Deus, cara, eu sou um cara bom, por que você está fazendo isso comigo? Tal. Eu sei que o trem foi piorando de tal forma que eu parei de perguntar para Deus por quê. Eu falei, Deus, não quero saber por quê não, mas você para que eu não estou aguentando. Mas isso também é didático, é pedagógico. O que você aprende também que não tem nenhum tombo que você não possa levantar. Então, quando você tem essa perspectiva de, olha, o negócio pode dar certo, mas pode dar errado. E quando der errado, você não vai morrer por conta daquilo. Né? Então, hoje, sim, nós estamos formando pessoas que estão sempre preparadas para o sucesso. Isso é muito ruim. Muito ruim. Perigoso demais. Né? Porque no primeiro tropeço, o cara desiste, né? Bob Marley, profeta Bob Marley, falava uma frase muito interessante, que ele gostava demais das pessoas que topavam qualquer parada do que paravam na primeira topada. Então, eu acho isso legal, sabe assim, olha, não é porque deu errado uma vez, vai dar sempre, não é porque... Então, assim, esse recomeço é uma coisa que a gente tem que começar a passar para essas gerações que estão vindo, para saber que, olha, não é o fim do mundo, o negócio vai dar certo. Crise, nós sempre vamos ter. Então, a pior crise... Você sabe por que a mulher tem um segundo filho? Porque ela esquece a dor do primeiro parto. Então, a gente está sempre com a memória muito curta. Mas também tem muita crise. A gente vê muita empresa florescendo na crise, né? Eu fico vendo, assim, a história do baú da felicidade lá do Silvio Santos. Só dá certo na crise, porque você vai pagando... Na época do Plano Real lá, antes do Plano Real, ninguém dava conta de terminar. Muito pouca gente terminava as 12 parcelas. Se você não terminasse as 12, você não resgatava nada. Você vê que na época do Lula, o baú da felicidade acabou. Na época, assim, do auge do Brasil, todo mundo tinha um dinheirinho e tal. Ele recuou e voltou agora, depois da crise. Porque ele só dá certo em crise. Ele em pleno dinheiro... O baú da felicidade não funciona, essas coisas de mensalidade. Então, assim, eu acho que é entender as possibilidades, né? Se tá no auge de alguma coisa, tem o que vender. Tá na crise também, tem o que vender, né? Você vê, essa crise agora do Covid deixou muita gente milionária, né?
Ah, certamente. Mas o que eu vejo, na verdade, é que a gente tem que estar preparado para enfrentar as crises. A crise, a pior crise que tem é sempre a atual. Então a gente está sempre vendo a crise atual como a pior de todas, mas nós já passamos por coisas muito piores. No meu negócio, eu me lembro que eu financiava todos os meus carros em dólar. E teve uma vez no Brasil que o dólar dobrou do dia para a noite. Então minha dívida dobrou do dia para a noite. Uau. Se eu vendesse tudo que eu tinha 2 vezes, eu não dava conta de pagar o que eu devia. Uau. Uau. E isso, assim, a gente tem que estar preparado para isso também. Para saber que não vai ser sempre florzinha. A gente fala muito aqui do contexto familiar, né? A gente tenta colocar assim, coluna financeira, relação e família. Então, assim, no seu caso, Adriano, assim, eu achei legal que eu ia até te perguntar mesmo, se você forçava assim, os seus filhos a alguma coisa, porque o empresário, ele construiu ali o império e ele, obviamente, ele tenta passar isso primeiro para a família, né? E os seus filhos já deram ali um sinal de que não era exatamente na parte da locadora, pelo menos. Não sei se a fazenda, talvez, quem sabe, né? Mas no caso da locadora, não. Na criação dos seus filhos, você foi um pai que permitiu frustração neles? Porque assim, de fato, a gente está aqui numa geração mais... frágil, né? Sentimentalmente, né? Que você falou, preparar, a pessoa só pensa na possibilidade do sucesso. Quando dá uma frustração, ele não sabe lidar com aquilo, né? Sou professor também, tenho visto isso na geração, enfim. No seu caso, empresário, seu pai também era, ou seja, na cabeça deles, né? Na cabeça dos seus filhos, dos seus 3 filhos. Meu pai é empresário, meu avô também era. Na cabeça deles, assim, eu sei que a TT tem uma veia ali, empreendedor e tal, né? Mas, assim, você criou eles já com essa intencionalidade? Poxa, eu vou botar uma veia empreendedora aqui nos meninos e eu vou dar umas frustrações de propósito nele, eu faço isso com meus filhos. Às vezes, quando eu frustro os meus filhos, daqui uns anos meus filhos vão ver esse episódio aqui, velho, brincadeira. Então, eu frustro os meus filhos às vezes de propósito, para que eles sejam treinados a lidar com as emoções, para que eles sejam treinados a falar, poxa, então a vida não é esse mar que a gente está falando aqui de rosas, negócio. Vão ter embates verdadeiros, vão ter coisas sérias na vida deles que eles vão ter que, por enquanto, são mini frustrações para eles irem treinando ali a vida. Você permitiu alguns anos assim, intencionalmente seus filhos serem frustrados para ter a veia empreendedora, ou foi uma questão assim que você nunca impôs, você nunca falou, não, vocês vão estudar tal coisa, você nunca direcionou eles na profissão, você deixou o negócio mais assim, que eles distribuíssem as habilidades deles, ou você fez uma questão assim, não, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Como é que foi sua paternidade, Adriano? Se você fosse falar assim, cara, vou resumir minha paternidade aqui, como é que você falaria dela? Olha, paternidade é um negócio muito complicado. Porque não é que nasce um filho, nasce um pai. Uhum. Quando nasce uma criança, nasce um pai. Uhum. Então você vai se construindo também. E por mais que você tenha tido pai, você não foi pai. Então, essa construção, você não viveu todas as agruras que seu pai viveu. Então, eu cometi erros terríveis na criação dos meus filhos. E vejo, vou te contar uma história rápida. Eu, na minha empresa de fretamento, eu tinha uma empresa de fretamento que eu levava 1.000 trabalhadores de uma obra para outra, tal. E junto com essa, eu tinha nessa mesma empresa, eu fazia o transporte escolar. E essa história de que você tem que conter custos, né? Maximizar o faturamento e minimizar os custos, né? Eu um dia acordei cedo e virei para o meu motorista e falei assim, eu vou fazer a rota junto com você. Eu tinha acabado de chegar do Maranhão e lá eu tinha cortado 3 quilômetros de rota, porque eu fiz a rota 3 dias e nós nesses 3 quilômetros a gente pegava 2 passageiros. Nos 3 dias que eu fiz a rota com ele, eu falei, olha, corte isso aqui, nós vamos perder 2 passagens, nós vamos economizar o combustível de rodar 3 quilômetros.
Bom, fui para outra cidade, que é Minaçu, e falei, bom, se eu fiz isso lá, eu dou conta de fazer isso aqui também. Vamos cortar alguma rota aqui que não está dando, não sei o que e tal. E fui fazer a rota que pegava os estudantes. Acordei 4 horas da manhã, montei no ônibus junto com o motorista e fomos fazer a rota. E lá eu fui conversando com os alunos. Que lá a gente pegava aluno de 7 anos de idade até 14 anos de idade, até mais. Até menino de 18 anos de idade que ainda estava no curso primário, que era na cidade do interior e tal. E eu... Primário? Não existe primário. Mas igual no ensino fundamental. Ensino fundamental. Que vai até o 9º ano, que até o 14 anos vai ter isso. E aí, nessa rota, eu conversando com os meninos, eu peguei menino que tinha acordado no mesmo horário que eu, 4 horas da manhã, tinha andado 1 hora, montava dentro do ônibus, ficava mais 1h30 andando dentro do ônibus para chegar na escola às 6h30, 7 horas para começar a aula e voltar para coisa no final do dia lá. E muitas vezes até eles levavam uma marmitinha lá assim, que tinha metade de açúcar e metade de farinha para comer, tal, porque saía de casa muito cedo, tal. E a merenda da escola só ia ser 10 horas da manhã e tal, né? E eu fui conversando com esses meninos, foi assim, difícil. Tanto que eu mudei o ônibus, rapaz, eu pus um ônibus melhorzinho, dobrei os bancos, porque muita gente acabava de dormir dentro da rota. Uau. E os nossos filhos é aquele que a gente pega, põe dentro do carro, leva na porta da escola, para o carro, pega na mão do menino, atravessa a rua para ele não atravessar sozinho e põe dentro da escola, só vai embora depois que passa o portão. Qual desses dois, esse que sai 4 horas da manhã, anda no meio do pasto um tempão para esperar o ônibus, para andar 1h30 de ônibus, para comer marmita, qual desses vai parar primeiro? Qual dificuldade vai parar? Eu cometi esse erro com meus filhos. A vida dos meus filhos foi muito mais fácil que a minha. Assim como a minha foi mais fácil que a do meu pai. Meu pai começou a trabalhar com 5 anos de idade colhendo café. Com 85 anos, ele era gerente do meu posto de gasolina. E não parou. Com 90 anos, meu pai trabalhava. Meu pai trabalhou 85 anos na vida dele. Uau. Eu comecei a trabalhar aos 14. Ou seja, eu comecei quase 10 anos depois do meu pai. O Adrianinho, o Luciano, começou no primeiro emprego dele a semana passada, com 19. Então a gente está começando a trabalhar cada vez mais tarde e parando mais cedo. Para mais cedo. Porque eu não me vejo com 90 anos de idade trabalhando. Uau. Então a gente está começando mais tarde, parando mais cedo. E mais, trabalhando menos durante o dia. Porque papai trabalhava quando o sol nascia e parava quando o sol se punha. Pesado. Eram 12 horas por dia. Hoje, os acordos trabalhistas, se você trabalhar mais de 8 horas, é um problema, não sei o quê. Então, Restante feriado, né? Restante feriado. Então, esse aspecto, assim, a gente tem perdido. Então, na criação dos meus filhos, eu tive esses problemas. Eu facilitei muito a vida deles. O máximo de dificuldade que eu pude enfrentar no lugar deles, eu enfrentei. E eu não sei até que ponto isso foi bom ou ruim. Eu não sei até que ponto que isso trouxe para eles segurança, no sentido de estar protegido, ou insegurança, no sentido de não sei o que fazer. Então, é muito difícil você dosar isso. Eu digo o seguinte, eu sou muito amoroso para ser justo. Eu amo demais para ser justo. Então, isso atrapalha na criação dos filhos. É claro que às vezes você vai adquirindo uma certa conhecimento, tal, não diria nem que sabedoria, conhecimento mesmo, informação, você vai começando a dificultar um pouco a vida dos meninos para eles também começar tal. Meu pai saiu poucas vezes do Brasil e não teve tal. Eu já expandi muito geograficamente o meu conhecimento, né? Vivi muitas experiências interessantes fora, tal, e isso de alguma forma incentiva meus filhos também a querer isso. Legal. Então, esse é um aspecto positivo, né? Mas, por outro lado, você tem que mostrar para ele as possibilidades,
mas também tem que mostrar para ele, para atingir essas possibilidades, ele tem que percorrer um caminho. Ser pai é um processo. Você não pode entregar pronto. Você tem que entregar para ele o processo também. E a ansiedade de pai faz com que a gente entregue pronto. Então, muitas vezes, isso e vai nos detalhes. Esses dias o Luciano chegou lá, o pneu dele estava furado. Aí ele me chamou, falou: pai, eu não sei trocar pneu. Eu falei: vamos lá que eu vou te ensinar a trocar o pneu. Era muito mais fácil para mim trocar o pneu para ele, porque ele me deu muito mais trabalho de eu mandar ele fazer as coisas, ele fazendo errado, eu faço de novo, não sei o que e tal. Então, nem sempre você tem a paciência de ensinar. Você quer dar você cobra o resultado sem ensinar. Resultado rápido. Então, que eu dei liberdade para eles escolherem e tal, na escola, eu cobrava muito. Eu sempre cobrei nota, eu sempre cobrei desempenho, mais do que desempenho, eu sempre cobrei empenho. Eu tenho... existe um processo para nós homens também que é muito complicado, que é resgatar os nossos filhos da nossa esposa. Explicar para elas, É o menininho da mamãe, mas agora eu tô treinando ele. Laís mesmo tem um episódio que é marcante para nós, porque a Laís escolhia a roupa que os meninos iam vestir no outro dia. E eu um dia chamei ela e falei assim: você nunca mais escolhe roupa desses meninos. Você não vai viver para sempre, não vai ter sempre alguém para escolher as roupas dele. Isso eu estava falando que ele já tinha quase 10 anos de idade, além de escolher a roupa que ele ia vestir no dia. E tive de quase que amarrar a mão dela para ela não fazer. Que é normal, natural da mãe, eu né? lembro Fazer. de você, na época, eu acho que o Adrianinho estava prestando vestibular, você torcendo para ele fazer fora e ela torcendo para ele passar aqui em Goiânia, né? Foi realmente, a gente passou. E o pior é que depois inverteu, né? Porque ele passou fora e eu não deixei ele ir. Não, mas é porque ele passou numa federal. Certo. Eu fui ver, peguei a história da faculdade que ele passou lá. Ela era administrada por um reitor do PSOL, tinha toda uma... E eu falei: nossa, eu demorei 18 anos para fazer esse menino. Ele vai ficar 5 anos fora, vai desconstruir ele. E eu não ia estar perto para contradizer. Aí eu acabei convencendo ele a ficar aqui, porque daí a gente tem um relacionamento diário, conversa diariamente, tal, e não tem essa desconstrução de tudo aquilo que a gente acredita e passa para os meninos, porque professor, você é professor, eu já fui professor. Aliás, tem mais esse episódio da minha vida. Eu fui professor. Que legal, Na época que eu fazia faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a minha faculdade. Foi da aula. E eu já tinha um acordo com meu pai que eu nunca mais ia pedir dinheiro para ele, porque ele já tinha me dado o dinheiro que era suficiente e eu gastei erradamente. Então eu fiz um acordo com ele de não pedir dinheiro para ele. Quando eu passei na faculdade, eu não podia pedir dinheiro para ele. Você foi da aula. E aí, na faculdade, tinha um programa que você virava monitor. Sim. Então você dava aula em troca da bolsa ali. Da bolsa ali, né? Da mensalidade. Então eu dei aula há muito tempo. Poxa, que legal. Era complicado, assim. Eu era um dos mais novos, entrei na faculdade com 17 anos. Então eu era um dos mais novos da turma, dando aula para a turma lá, de economia brasileira, história do Brasil. E quando ensina, aprende mais, né? Aquele negócio. Essa questão de ensinar o filho a fazer e não fazer por eles, né? Assim, a gente vê muito a pessoa quer o resultado rápido, igual você falou, e pesca o peixe pro filho, né? O certo é a gente dar a vara, ensinar primeiro e depois deixar eles fazerem por si só. Tem uma pergunta para te fazer, última, nessa área assim, familiar, nós já estamos caminhando aqui pro fim, mas é o seguinte, Adriano, você acredita, cara, essa é uma pergunta que a gente faz aqui para alguns empresários, mas você acredita que é possível, né, ter sucesso financeiro, muito sucesso financeiro e ao mesmo tempo ter qualidade de vida com a família? Você acredita que é possível chegar num lugar de equilíbrio e nessa balança o cara fala assim: poxa, eu tive sucesso financeiro, dediquei a minha vida nesse negócio aqui, mas não deixei a peteca cair na relação com a minha família? Porque o que a gente vê na maioria dos casos o cara foi um workaholic, viciado no trabalho, trabalhou muito e deixou a desejar ali, né? Deixou a família um pouco de lado e tal, e teve aquela descompensação. Por outro lado, a gente vê, poxa, o cara
dedicou muito mais à família e não teve tempo de fluir financeiramente. Você acredita que é possível alguém, você tem esse sucesso? Poxa, eu construí algo bacana financeiramente, mas eu equilibrei. Você acha que é possível isso, cara? Bom, antes de responder, nós temos que conceituar sucesso, né? Aí, ó. Porque o que é sucesso financeiro? Cada um tem o seu, né? Cada um tem uma meta, cada um tem uma visão de sucesso, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Dedicação exclusiva à família é sucesso? Não sei. Muitas vezes as pessoas que fizeram essa dedicação como um sucesso não formou entre seus familiares um conceito de viver fora da família. E sucesso financeiro, uma empresa de sucesso é a empresa grande, né? Eu conheço muita gente que a empresa não é grande, mas ele tem uma qualidade de vida empresarial muito melhor. Ele tem mais lucratividade e tal. Eu já passei por isso. Eu já quis ter uma locadora de 2.000 carros. E, rapaz, era um problema, porque para ter volume de compra, volume de venda, volume de novos contratos, não sei o quê. Hoje, se você chegar para mim e falar assim, eu tenho um contrato de 1.000 carros, o que você pode fazer por mim? Eu vou dar o endereço da concorrência, porque eu não quero. Então, assim, sucesso nesse sentido a gente tem que equalizar, né? Eu já vi muito rato grande, já vi muito elefante pequeno. Então, você ser grande ou pequeno no mundo empresarial é relativo. Eu, particularmente, eu estou buscando mais do que um equilíbrio, né? Quer dizer, nós estamos passando um processo em que os filhos estão voando, né? O Luciano, que é meu mais novo, fez 19 e os planos traçados por ele são bem diferentes daquele que eu tinha imaginado. Tá tudo certo, ele que escolheu, ele que tem que ir, o sonho é dele. O Adriano também tem algumas nuances aí que ele também, a gente percebe que tal. A TT já saiu de casa, já está com o apartamento dela, então ela já tem vida própria, já é independente nesse sentido. Mas essa questão de equilibrar uma coisa ou outra, o pior de tudo isso é que a maturidade, ela só vem com a idade. Quando você começa, você tem muita vontade de fazer as coisas, de empreender, de fazer... Não tem a maturidade. Tal, e você não tem o benefício da idade. Então, muitas vezes, o que a gente imagina de sucesso, quando eu tinha 20 anos, o que eu imaginava de sucesso, está muito, muito distante do que eu acho que hoje, com 57 anos. Maravilha. Então, assim, essa maturidade, ela vem com o tempo. Ter uma empresa grande é ruim? Muito pelo contrário, é muito bom, tal, não sei o quê. Depende do que você paga para ter essa empresa. Preço. Se eu tiver de sacrificar minha família por conta disso, isso não é... Tal. E se eu tiver de sacrificar a minha empresa pela minha família, peraí, deixa eu entender aqui, qual que é o peso que cada uma tem aqui, não sei o quê. Família, mamamá, ela pode me tirar de tudo? Não. Ela tem que ser inserida em tudo, mas ela não pode me tirar de tudo. É diferente. O fato dela estar presente em tudo que eu faço na minha vida, eu peso como é que eu vou colocar a minha família ali dentro e o que isso vai ser importante para ela. Então, ela está dentro do meu negócio. A minha locadora, ela está dentro. A minha família está dentro ali. Estou falando para você, eu não tenho sucessores, mas isso não quer dizer que ela está fora da minha família. Sim. Ela também é um dos aspectos que faz eu formar a minha família. Então, quando eu vou criando aquele caldo cultural para minha família ali, de viajar, de conhecer as coisas, de participar de eventos e tal, não sei o quê, muito disso é sustentado por aquilo que eu tenho na minha empresa. Então, se eu abrir mão da empresa, eu acabo prejudicando a minha família. Então, você tem que ver, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, se um não pode ser concorrente do outro. Eles são complementares. Não é uma coisa que vai divergir, mano. Ou eu me dedico para um, ou eu me dedico para o outro.
Eu só tenho que inserir os dois em cada lugar. A minha empresa tem que estar dentro da minha família e a minha família tem que estar dentro da minha empresa. Perfeito. Respondeu sim, porque era a sua visão sobre essa carga, né? Esse peso e contrapeso. A gente sempre aqui gosta de ouvir a visão de cada um. Dernão, muito obrigado, cara, pela sua participação. De fato, enriqueceu muito. Eu mesmo aqui adorei, cara. Aprendi muitas coisas. Peguei aqui muitos fios, assim, porque igual você fala, né? A maturidade vem com a idade. Eu tenho uma idade menor do que a sua, 17 anos a menos, tenho 40 anos de idade. Mas aprendi muita coisa aqui. Então, a gente aprende com as pessoas mais experientes. Suas últimas considerações aí, meu irmão, para quem está começando a empreender, quem está começando essa veia de ter uma empresa, de ter uma equipe, por favor, e as suas considerações finais aí nessa participação. Olha, se eu pudesse, se eu escolher o que eu ouvi quando eu estava começando, que faria com que eu talvez errasse menos, converse mais. Aprenda. Aprenda com seus concorrentes, aprenda com quem está começando com você, mas aprenda também com quem já está no seu negócio. Olha, concorrente é um negócio fantástico, porque se você buscar a etimologia da palavra, concorrer quer dizer correr com. Correr junto. Então você está correndo com alguém, pensa assim, quando você está correndo sozinho, você não tem referência. Se você está rápido, se você está devagar. Se você está correndo com alguém, você sabe dosar os seus passos, dosar o seu fôlego, tal, e te estimula, porque hora ele passa na sua frente, hora você passa na frente dele e tal. E essa concorrência faz você ser melhor. Eu tenho uma palestra que eu dou de vez em quando me convido, eu dou uma palestra e eu pego sempre um videozinho que é uma corrida, um final de uma corrida do Grande Prêmio da França, se eu não me engano, René Arnoux e Jacques Villeneuve. E os dois estão na volta final, eles têm 8 ultrapassagens na volta final. E aí o Jacques Villeneuve, o René Arnoux, ganha a corrida e ele fala o seguinte: olha, essa corrida me ensinou mais do que muitos anos da minha carreira. E eu não podia vencer ele, porque eu estava correndo com 1 melhor do que eu. Então, esse aprendizado é muito interessante. Você está junto. Então, participe da sua associação de classe, participe do seu sindicato, vá nos encontros empresariais, aprenda não só do seu negócio, mas do negócio do outro, que isso vai te ajudar. Empreender sozinho você pode ir até mais rápido, mas com as pessoas você vai mais longe. Então, eu acho que isso é importante para você criar esses relacionamentos, aprender sobre isso, porque você tem que ter comparação, você tem que poder se comparar com alguém, você tem que entender que o processo é relacional. Você não está aqui para ficar sozinho. Então, eu acho que esse talvez teria sido o melhor conselho que eu podia ter escutado na minha época, porque eu até fiz um pouco disso. Mas eu acho que eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter participado mais, tal. E me doar também, partir. É o que eu falei para você aqui no início. Dividir conhecimento é multiplicar a sabedoria. Então, a gente dividir o nosso conhecimento, participar, entender, ver as agouras do outro também, ajudar os outros a se levantar. Isso é importantíssimo. Eu acho que talvez esse seja a única coisa. No mais, muito obrigado aqui, vocês terem paciência de escutar. Obrigado, a gente enriqueceu demais o nosso episódio hoje. Fábio, suas últimas considerações aí, meu irmão. Agradecer meu grande amigo Adriano. Muito, muito feliz assim das nossas vidas ter se encontrado, né, nesses últimos anos. Verdade. E feliz por estar aqui, por estar compartilhando um pouco da sua vida, um pouco. Eu compartilho diariamente um pouco da vida do Adrianinho, né, que trabalha lá com a Aileen. E vejo assim, é uma grande família que realmente encontrou esse balanço, assim, de ser próspero na família e na empresa. Bom demais. Pessoal, lembrando aí que esse conteúdo é gratuito e você pode contribuir compartilhando aí, por favor, né?
Muita gente que assiste a gente não é inscrito, né? Então, por favor, se inscreva nesse canal, compartilhe aí essa mensagem, que com certeza essa de hoje também aqui é uma cereja de bolo nesse mar de podcast. Gente, atualizar e renovar, esse é o nosso nome. Valeu demais, obrigado pela sua companhia. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.